Bom, vamos dando continuidade então a esse longo capítulo com relação às funções das proteínas, porque as bichinhas são tremendamente nobres no corpo humano, tá? Então olha como o papel dela se desdobra. Repara que ela tem a ver com a efeito de transporte, armazenamento e controle da permeabilidade da membrana plasmática. Aqui, ó. Essa é a organização clássica de um trecho bem específico da membrana plasmática, porque ela é lipoproteica. Esses pirulitinhos aqui, no caso em azul, aqui seriam os lipídios, que é uma dupla camada, né, que ele tem, tá? E tem os blocos de proteína aqui, ó, na sua inserção, que estão colocados aqui. Esse bloco aqui, específico de proteína, ela tem uma abertura que corre de fora a fora, que só passa aqui a molécula de água. Essa proteína aqui, que transporta a molécula de água para dentro e para fora da célula, é chamada de aquaporina, por isso está envolvida aqui com transporte. Tá? Armazenamento de estruturas envolvendo a membrana é que ele contém materiais de reserva, principalmente nos vegetais. Se você e essas estruturas em forma de saquinhos dentro da célula, qualquer bolsa que se forma dentro da célula é chamada de vacúolo. Então, por exemplo, se ele armazenar amido, é um amiloplasto. Se armazenar a parte de lipídios, é lipidioplasto. Então, essas estruturas são comuns em células vegetais. Tá? Em célula animal, ela é temporária, porque normalmente é submetida a um chamado vacúolo alimentar, né? E vai sofrer uma digestão pelo ataque do lisossomo. Repare que também eu tenho essas estruturas aqui, ó, que são moléculas glicídicas. Portanto, a organização hoje especial da parte da membrana plasmática, ela não é mais lipoproteica, ela é glicolipoproteica. Ela tem três constituintes na sua organização, tá? E ela tem a função muito grande de controlar quem entra e quem sai na célula, porque ela é semipermeável, tá? Que é uma propriedade clássica da membrana plasmática. Também tem guarda-relação com a sustentação mecânica, né? Você tem vários tipos da função proteica ligada à parte de fibras e que ela coloca os órgãos na sua posição certinho para ela não poder fazer isso. Isso é em função de alguns tecidos sustentadores ricos em fibras. E controlam a expressão gênica metabólica do crescimento e diferenciação, porque ela vai fazer parte de uma proteína composta chamada nucleoproteína, né? Formando os desenhos dos ácidos nucleicos na sua constituição espacial. Tá? Aqui você vê o efeito da montagem proteica, né, que é um elemento muito batido nos vestibulares, que é a síntese de proteína. Você tem o material do DNA aqui sendo lido pelo RNA mensageiro, então essa leitura é chamada de transcrição. Esse RNA depois ele sofre uma nova releitura, uma nova edição, né, porque ele é a base de exons e introns, sofre uma releitura nessa parte aqui. Os introns são eliminados e só ficam os exons, que vão definir a natureza da proteína em questão, vai ser montado. Sai pelos poros da carioteca, né, que a carioteca ela é porosa, a membrana plasmática não. Tá? Então ele sai, vai para o citoplasma e trabalha lá. Ali ela vai se acoplar às subunidades dos ribossomas, depois começa a montagem dos blocos de proteína que vão se associando a essa leitura do RNA mensageiro e vai processando a montagem da proteína aqui. Ó. Repara que para montar, aqui no caso é o início da formação de um polipeptídeo. E quem transporta esse polipeptídeo para cá é o RNA transportador. Não está falando quem transporta os aminoácidos é o transportador. RNA transportador, ele faz a leitura, né? Porque o RNA mensageiro tem um códon e o RNA transportador tem um anticódon. Os dois fazem a leitura no interior do ribossoma que orienta a montagem e vai montando a molécula proteica necessária à manutenção, né, das atividades metabólicas da célula de importância. Então o processo é muito legal. Você tem que dominar isso aqui muito bem, viu, gente? Isso aqui é muito explorado. Síntese proteica nos vestibulares. É cuticute no coração em todos eles. Isso é uma questão quase praticamente imbatível em matéria de frequência na maioria dos vestibulares. Outro fator interessante também é o transporte e armazenamento. A hemoglobina, de novo, aqui ó, na formação de transporte de gases. Vai ver no caso como é que é legal essa organização. Ó. Muitas moléculas e íons são transportadas por proteínas específicas, por exemplo, a hemoglobina nos eritrócitos, né? Ela tem um papel aqui da formação do grupo hemo. Repare que aqui você tem uma proteína terciária, aqui você tem outra proteína terciária, aqui você tem outra proteína terciária e outra proteína terciária. Essas proteínas terciárias se associam entre si e formam a proteína quaternária, que isso aqui tudo é a hemoglobina. Aqui o grupo prostético, ó, o grupo hemo, sendo que a bolinha amarela aqui são o íon ferro, tá? Na sua constituição, porque o ferro é necessário para a montagem da hemoglobina. O grupo hemo contém ferro, indicado pela seta aí. Então é joinha essa imagem aí, tá? É transporte de gases.
Na sustentação mecânica, olha como é que é interessante. Ó. Muitas proteínas servem como filamentos de suporte para fornecer proteção ou resistência a estruturas biológicas. Vamos ver o que seria isso aí. Ó. A alta força de tensão da pele e dos ossos é devido à presença de colágeno, como eu falei com vocês, né? Uma proteína que é fibrosa. O couro é quase que colágeno puro. Os ligamentos contêm elastina, uma proteína estrutural capaz de estender em suas dimensões. Ó, pega na pele do braço, você puxa para baixo e solta. Você vai ver a presença da elastina aí. Velha é assim, se você puxar para baixo, soltar, leva um ano para voltar para o lugar de novo. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo elasticidade. É por isso que formam rugas na pele, tá? Isso é inerente ao tempo. Então você tem, dentro da organização do chamado tecido conjuntivo propriamente dito, você tem os personagens dela aqui, ó, na presença dessas fitas que estão colocadas aqui seguindo a seta. Isso aqui são fibras colágenas. Isso aqui são fibras de elastina, né? Essas fibras de elástico que são distensíveis. E uma fibra bem fininha, parecendo uma teia de aranha, né? Faz uma espécie de uma rede, e são chamados de fibras reticulares, né? Então elas dão todo um caráter de sustentação de órgãos, né, dentro do nosso organismo e preenchimento de espaços. Tá? Então é muito legal esse tipo de assunto ligado à área de histologia. Dentro dessa sustentação mecânica também destaca isso aqui, ó, o cabelo, as unhas e as penas constituído principalmente de proteína resistente e insolúvel denominado queratina. A forma de um fio de cabelo é determinada em parte pelo padrão das pontas de sulfetos de queratina. Olha que legal essa imagem, ó. Rapaz, muito bacana essa imagem com relação ao tipo de a formação do cabelo, que são riquíssimos de constituição de queratina. E também essa unha aí é muito cuticute aí, ó, no processo decorativo aí da formação de pintura das unhas. Isso aqui é riquíssimo em queratina, que promove seu endurecimento. E também as penas das aves, né, com os modelos mais belos que tem, também são ricas com a presença dessa proteína chamada queratina. Então ela é extremamente versátil aí. Além de fazer um sistema de barreira, né, porque ela tem em toda a superfície da célula como se fossem folhas de papel. Então quando você toma banho, ela descama e com isso desgruda uma grande quantidade de micro-organismos que se fazem presentes na superfície do nosso corpo. Nós temos mais bactérias no corpo humano do que toda a vida presente de animal e vegetal em relação à selva amazônica. O contingente de micro-organismos na nossa pele é absurdamente grande. Daí a necessidade do banho. Tá? E quando você toma banho, esse material se descama, as queratinas vão se descamando como se fossem folhas velhas e são descartadas. Tá? Mas elas são produzidas novamente. Não significa dizer que a cada banho você gasta queratina. Ela é reposta constantemente. Tá? Mas a necessidade do banho é ímpar. Viu? Não deixa de tomar não. Senão você fede. A sustentação mecânica também entra nisso. Ó. O maior componente das fibras da seda da teia de aranha é a fibroína, que é altamente resistente. Ó. É uma sustentação mecânica que sustenta um fiozinho daquele praticamente transparente, né, do efeito dele, sustenta um gigante daquele em cima dele, que é a aranha. Né? E a teia, né, é formada dessa proteína chamada fibroína. Os ligamentos em dobradiça nas asas de certos insetos são feitos de resilina, uma proteína que beira a perfeição, segundo alguns tipos de pessoas estudiosas aí, mostram os dois elementos que são na curiosidade máxima. Você tem a formação aqui de uma fibra, a formação da fibroína, né, em que ela está no orvalho, né, das plantas aqui, faz essa teia bonita, parecendo um colar de pérolas, é lindíssima essa foto, com a ausência aqui da aranha, né, na sua constituição. E aqui você tem uma mariposa que ela imita um beija-flor, né, do efeito dela. Então ela tem um sistema de bater de asa aqui violento e essas fibras elas estão sujeitas a serem de alta resistência, né, no caso de manter ela no ar, e também de alta resistência ao efeito de atrito. Então é muito legal a montagem, a participação dessas proteínas aí. Beleza? Vamos dar uma pausazinha aqui para respeitar o tempo e daqui a pouquinho eu volto no próximo bloco.